Amém. Graças a Deus. Vamos começar então a nossa aula. Vamos tratar agora, como eu já falei na página 10, no finalzinho, que vai fazer ligação com a lição anterior que eu coloquei, acerca daquelas possibilidades de cronologia. O último vídeo você não viu ainda, né? Você vai ver lá, vai ter algumas possibilidades de cronologia aproximada. Então tem algumas hipóteses que vão se diferenciar bastante, mas aí vai o pressuposto adotado pelo teólogo. Tem teólogo que leva em consideração os fatos externos, e aí com isso ele faz uma cronologia que se aproxime das evidências arqueológicas e históricas que estão sendo levantadas. E tem outro que não, desenvolve um sistema teológico, foca naquele sistema lá e tenta subordinar os fatos ao seu sistema. E é onde sai uma cronologia muito contraditória em relação àquilo que a história mostra, a arqueologia mostra. Então a gente não está subordinado às ciências, mas a gente está usando as informações científicas para contribuir com o entendimento. Então por isso que tem algumas hipóteses de cronologia que são adotadas, algumas se tornaram obsoletas, que nem a do arcebispo James Ussher, é uma cronologia que fracassou, porque se isolou dentro da sua perspectiva teológica e não levou em consideração os fatos históricos e arqueológicos que são conhecidos. Mas aí também tem uma questão dele ter desenvolvido essa cronologia em época muito anterior, em 1600 e pouco. Então ele não tinha muitos dados de arqueologia nem de história, por isso também ele acabou sendo induzido ao erro. Então a gente vê essas hipóteses lá, vê quais são as hipóteses mais plausíveis. Não existe uma cronologia exata, primeiro porque a Bíblia não é um livro de história, a Bíblia não é um livro de ciência, então ela não se interessa em fazer a vinculação dos seus personagens com o contexto histórico da sua atualidade, do seu contexto. Ela narra a perspectiva daquele personagem dentro do objetivo principal, a redenção da humanidade. O que temos de Abraão? Aquilo que é útil para a redenção da humanidade. Abraão é o homem que andou pela fé. Pronto. Os detalhes da vida de Abraão não interessam. Então a Bíblia ela atende à sua demanda, ela atende ao seu propósito. E o propósito é a redenção da humanidade a Cristo. Então aquilo que for pertinente, ela vai mencionar. Agora não dados históricos nem arqueológicos. Se ela fala alguma coisa de história, é porque aquilo foi de alguma forma necessário. E aí a gente vai ver a história geral e a arqueologia mostra que aonde a Bíblia falou de história, falou bem, falou corretamente, falou acertadamente. Os seus escritores eram fiéis aos fatos. Agora, por que ele não desenvolve isso? Porque não é do interesse deles. É do interesse deles falar, foram inspirados pelo Espírito Santo para aquilo que eles falarem ser pertinente à nossa salvação. Outras versões, que ali a página 10 que eu tenho para vocês, ela começa aqui falando acerca das outras versões que existem para o Antigo Testamento. Então nós temos a versão original hebraica, que saiu aí da caneta de Moisés, da pena de Moisés. A ortodoxia entende que Moisés é o primeiro autor bíblico e que os cinco livros iniciais da Bíblia, o Pentateuco, são de autoria dele, a não ser o trecho final que fala acerca da sua morte. Logicamente, ele não escreveu aquele trecho, alguém inseriu aquela narrativa no final do Deuteronômio, mas os demais textos produzidos, a ortodoxia entende que é de Moisés. Moisés é o seu autor, então a gente prefere ficar com essa posição, a posição da ortodoxia. O livro de Jó é atribuído a Jó mesmo? O livro de Jó é atribuído a ele mesmo, atribuído a um relato que ele tenha deixado registrado e tenha sido passado aí, entrou no cano por algum escriba que preservou essa narrativa. Então a gente vai ver, quando chegar no livro de Jó, que o relato foi preservado dentro da tradição e algum escriba inseriu dentro do cano, dentro dos livros poéticos, né? Então a gente vai ver aqui, por exemplo, que existem outras traduções, como por exemplo na página 10 que eu falei para vocês, o segundo parágrafo fala, essa tradução que está se referindo à Septuaginta, na página 9 ele fala de uma história que tem um cunho lendário, mas deve ter alguma coisa de realidade nessa história, e aquilo de principal que temos que absorver dessa história é o fato de existir uma comunidade judaica na cidade de Alexandria, no Egito. E aí temos aqui a cidade de Alexandria, no Egito,
né? Então, o que há de realidade, o que há de fatos históricos? É que havia uma comunidade importante de judeus aqui em Alexandria e que essa comunidade precisava de um texto bíblico na língua de uso da época. Então, o que acontece? Com a diáspora, com a saída dos judeus, dos hebreus da sua terra natal, eles tiveram que ter contato com outros povos que tinham outras línguas. Na situação aqui da época, né, mais ou menos 200, 300 anos de Cristo, a nação reinante era a Grécia. Era a Grécia que estava dividida entre os Ptolomeus e os Seleucidas. Nessa época havia muita perseguição na Palestina. Muitos judeus saíram de lá e estabeleceram uma comunidade importante aqui, no Egito, na cidade de Alexandria. Alexandria fazendo menção a Alexandre o Grande, né? Alexandre que havia morrido já nessa época. Então, mas esses nessa judeus época foi que a Grécia já tinha conquistado também. já tinha conquistado, exatamente. Já tinha Alexandre em 333, ele morre, mas antes disso ele já tinha conquistado Pérsia, já tinha conquistado Babilônia, Egito, né? Ele era a grande potência do momento. E aí o que acontece? Quando ele morre, o seu reino é dividido entre 4 generais. Dentre as pessoas que assumiram, né, partes do império dele, temos aí nesta região do Egito, onde está Alexandria, os Ptolomeus, e na região da Palestina, principalmente os Seleucidas. E fica essa guerra entre os Ptolomeus e os Seleucidas disputando espaço. É onde surge Antíoco IV Epifanes. Então, aí entra a questão aí também de Daniel, né? Porque Daniel profetizou acerca que esse reino viria e tornaria sobre todos na estátua, né? Então, mais uma prova também que aí não está na cronologia, né? Exatamente. Porque está bem depois, Daniel está bem depois, Daniel já profetizaram, né? Então, Exatamente. não dá para afirmar que Daniel estava ali realmente naquele esses eventos são bem depois dele, bem depois. Daniel profetizou no reino da Pérsia. Quando Daniel profetizou, isso já tinha acontecido. Não, ele era anterior aos fatos. Ele não, estava assim, mas no livro que foi colocado cronologicamente, já tinha acontecido, né? Porque isso foi de 300. Daniel está quanto tempo mais ou menos antes de Cristo? Daniel está pelo menos, você vê, a restauração do reino está em 444, né? O retorno. Daniel está um pouco antes disso. Daniel está aí quase 500 e, vamos dizer, 530, 550 foi a deportação. E aí 444 é mais ou menos a data do retorno ali, do decreto de Artaxerxes. Daniel está um pouco antes disso. Está 400 e 390, Daniel havia composto a profecia, na Pérsia ainda. Aí ele vê a queda do reino, ele profetiza a queda do reino da Pérsia para Alexandre. Aí quando Alexandre surge, Daniel provavelmente já deveria ter morrido, deveria estar morto já, o escrito dele estava preservado entre os judeus lá na Pérsia, lá na Babilônia, né? Aquela comunidade importante que ficava ali. Quando ao decreto de Artaxerxes do retorno, aí tem levas de judeus que vão retornando. Então, dentre os que retornam, Esdras, que era um grande escriba, que tratava dessas questões, era sacerdote escriba, provavelmente já estava preservando esses escritos, já com o futuro de inseri-los dentro de um conjunto de livros sagrados. Quando acontecem os eventos, já passou a época de Esdras e Neemias, já está na época aí próximo dos romanos, perto da situação dos romanos. É porque a gente tem que ter a ciência de que os escritos de Daniel foi preservado, não é que ele estava ali no não estava, né? Foi profético. Ele falou, mas foi preservado. Exatamente, não foi narrativa histórica como José. Flávio José narra o que ele viu. Ele não narra profeticamente, exatamente. Ele narra aquilo que ele viu. Então o que acontece? Daniel, a narrativa histórica dele é profética também. Profetiza, morre e deixa registrado e depois cumpre. Isso. Acertadamente, nós colocamos Daniel nos profetas. Os judeus colocam Daniel nos agiógrafos, nos históricos. Porque ele entende que a narrativa dele tem mais cunho histórico do que profético. Só que Daniel falou daquele conteúdo histórico antes dele acontecer. Então, ele tem os dois, né? Históricos e profético, exatamente. Daniel ele fala acerca da história do mundo, a história universal, né? Os reinos que se sucedem, mas aquilo ele fala profeticamente. Ele fala por revelação divina. Ele profetizou até para os nossos dias. Né? Até para os nossos dias. Porque a profecia dele para se cumprir. É a 70ª semana que se cumprirá logo depois do arrebatamento. Então o que acontece? Com essa questão, nós temos aí o Pseudo-Aristés, que dá essa narrativa dos 72 sábios que descem para Alexandria, a região que eu apontei aqui para vocês, a região de Alexandria do Egito.
com essa necessidade que surgiu entre eles, nasce a Bíblia chamada Septuaginta. A Septuaginta ela é composta, o trabalho de tradução do texto hebraico original para o texto grego, que era de uso dessas comunidades, ele ocorre depois do fechamento do cânon. O fechamento do cânon, como a gente vai ver aqui, eu coloquei uma tabela cronológica aqui, a partir da concepção de Esdras, que segundo a ortodoxia era o grande organizador do cânon, o organizador, quem compôs o cânon, a gente vai ver, tem um longo percurso histórico da composição do cânon, mas Esdras é entendido como um grande organizador do cânon. Depois que eles voltam para o cativeiro, estão na terra e vão agora fazer um trabalho de reconstrução cultural e nacional. E essa reconstrução inclui o cânon bíblico. Então, o cânon bíblico, quem vai dizer o que vai entrar e o que não vai entrar? E aí nós temos não um trabalho somente de Esdras, mas nós temos um trabalho dos sábios ao longo do tempo, que preservaram esses livros enquanto inspirados, e temos o trabalho de Esdras como organizador, como quem vai organizar. Esse aqui é o Pentateuco, esse aqui são os livros profetas anteriores, profetas posteriores e os escritos. Então, Esdras vai organizar, vai condensar o cânon do Antigo Testamento, vai dizer, este aqui são os livros sagrados, e esse aqui não são livros sagrados. Vai organizar aqueles livros que já tinham concepção canônica e vai colocá-los num grupo, organizá-los. Então, com isso, temos a Septuaginta nasce depois desse trabalho, dessa organização. Quando a Septuaginta nasce, já tinha livros considerados canônicos e outros livros que eram considerados sábios, livros de sabedoria, livros de grande inteligência, mas não canônicos. Livros que não são considerados inspirados pelo Espírito Santo. Os seus autores não foram inspirados para escrever livros com revelação divina, mas livros de grande sabedoria humana e que circulavam entre o povo. E alguns livros que eram considerados lendários mesmo, que incluíam lendas, só que lendas que eram úteis, que muitos sábios utilizavam deles para ensinar pessoas mais novas, crianças, ou trazer algumas máximas de filosofia. Então, eram livros filosóficos, mas não inspirados. Quando acontece o trabalho da tradução para a Septuaginta, aqueles que trabalharam, que se empenharam na tradução, tinham pleno conhecimento do cânon, daquilo que foi deixado como tradição por Esdras, e tinham conhecimento dos demais livros que circulavam e tinham grande aceitação entre as pessoas. O que eles fizeram? Inseriram. Aí eles colocaram os livros canônicos e inseriram logo após os livros apócrifos. Aí colocaram eles como livros úteis para conhecimento, mas não livros de sabedoria, de inspiração divina. Então, com isso, nós temos o nascimento da Septuaginta. A Septuaginta vai dar origem à Vulgata. A Septuaginta vai dar origem à Vulgata. A Vulgata é encomendada para Jerônimo. A Jerônimo, que a Igreja Católica tinha uma missão, a Igreja Católica tinha uma missão de Jerônimo, um grande sábio da época, que chegou quase a ser eleito Papa. Ele, na época dele, 390 depois de Cristo, 300 e pouco, até 400 e pouco depois de Cristo, ele quase foi eleito Papa, tão importante que ele era por cristianismo da época. Graças a Deus ele não foi eleito, porque geralmente quando um camarada é eleito num cargo desses, ele tem muito mais atribuições políticas do que teológicas, né, do que isso de pesquisa. Então, ele não sendo eleito, ele ficou empenhado naquilo que ele fazia de melhor, que era a pesquisa bíblica, o estudo dos textos, comentários bíblicos. Tem um comentário de Jerônimo extraordinário, e a tradução, na qual ele se empenhou, encomendado já pela Igreja de Roma, Igreja Romana. Havia já uma tradução anterior a dele, só que era imperfeita, era muito falha. Então a pessoa que empenhou essa tradução não tinha tanta capacidade. Então ela atendia a alguma necessidade já, mas era necessária uma tradução melhor, uma tradução mais, uma pessoa mais especializada, conhecedora do idioma grego. O Jerônimo não só conhecia o idioma grego, como ele se empenhou em conhecer o hebraico. Ele tinha habilidade tanto no grego quanto no hebraico. Ele teve esse empenho de buscar o original. Agora o que acontece? Para traduzir a Septuaginta, ele não fez como Lutero. Lutero se subordinou ao texto original hebraico.
E aí Lutero traduziu os textos inspirados, que a gente entende hoje como textos inspirados. Ele não deu tanto valor aos apócrifos. Durante algum tempo, alguns apócrifos circulavam junto com a Bíblia, só que eles eram bem separados. Tinha uma página avisando que aqueles livros da área da frente eram os apócrifos. Depois de um tempo, os editores tiraram completamente, foi mais útil. Então, o que acontece? Jerônimo tinha conhecimento do texto original, do texto hebraico, só que ele se subordinou a Septuaginta, a tradução grega. Aí ele traduziu os textos inspirados mais os apócrifos. Ele deixou todos os textos ali, traduzindo-os para a Vulgata. Mas havia o entendimento de que haviam 39 livros sagrados, canônicos, inspirados, o que para o judeu às vezes é 24, às vezes é 22, conforme livros que eles mesclam, eles unem alguns livros. Então havia esse conhecimento de que haviam 39 livros sagrados, canônicos, e haviam mais 7 livros apócrifos. Isso aqui, na época de Jerônimo, havia esse entendimento. Esse entendimento prevaleceu até 1585, se eu não me engano aqui. Depois a gente vai ver a data aqui certinho. 1546. Esse entendimento prevaleceu até 1546, quando então a Igreja do Concílio de Trento ela promulga um édito dizendo que a partir de então todos os 46 livros serão considerados canônicos. Todos os 46. Os canônicos e os deuterocanônicos. Eles inserem aqueles 7 livros que Jerônimo considerava apócrifo, que os tradutores da Septuaginta consideravam apócrifos. Eles inserem o conceito de canonicidade. Eles canonizam todos os 46 livros. A partir de então tem alguma outra tradução fora a Septuaginta? A Septuaginta seria a mais fiel de todas? Tem outra tradução, sim. Aí, inclusive é o que tem aqui na página 10. A tradução latim, que é a Vulgata, de Jerônimo. A tradução siríaco, que é o Peshitta. A tradução para o siríaco, uma língua muito corrente na época. E a tradução para a língua que era usada no Egito da época, chamada cópita. E aí o que temos? Ao longo, pode dar para ele? Então o que temos? Ao longo dessa história das traduções, a mais importante é a Septuaginta. A mais importante é a Septuaginta. Você ouviu bem? Rapaz, eu estou sem a chave aqui da parte de vamos se acomodar por aqui. Tá bom. Vamos fazer nossa aula por aqui mesmo. Achando um banquinho de bom aqui. Isso aí. Amém. E aí o que acontece? A tradução que mais se aproxima é a Septuaginta, que teve como escopo de tradução o texto original hebraico. Mas e aí no caso do Lutero, ele fez uma tradução toda do Antigo Testamento direto na fonte do hebraico? Ele buscou direto hebraico, não a Septuaginta. Mas e a dele seria mais confiável do que a Septuaginta? Acaba sendo por quê? Porque ela te coloca em conexão com o hebraico, não com o grego da Septuaginta. Sabe qual é o problema? Você sabe ler alemão? Então, para essa tradução ser fiel para você, você tem que conhecer a língua da pessoa que traduziu. Porque o alemão vai ter verbos, vai ter adjetivos próprios, vai ter uma construção sintática própria. Então faz sentido para a mente alemã aquela tradução. Agora, se você traduziu o hebraico, o texto que Lutero deve ter usado, o texto massorético. O texto massorético hebraico de 1000 da era cristã, pelo menos. Hoje nós temos um texto melhor que o massorético. Nós temos a possibilidade de ter acesso ao texto de Qumran, ao texto dos manuscritos do Mar Morto, que está sendo traduzido aí paulatinamente. Então, o texto que te remete a 125 a.C. Não mais aquele texto do ano 1000, que é o texto mais antigo que tínhamos, era do ano 1000 da era cristã. Do ano 1000, na época dos maçoretas, fizeram uma tradução, porque os textos estavam se espalhando, a comunidade estava perdendo muitos eruditos, porque os judeus tinham que fugir de um lugar para o outro. Com isso, estava dificultando a leitura do texto da época. E o texto era todo em consoantes, todo consonantal, não tinha vogais. Para você aprender o hebraico, de princípio, de início, tinha que ter um professor para te mostrar que palavra está escrita ali. Fala, essa palavra você lê assim, porque não tinha vogais, tinha só consoantes. Aí no ano 1000 traduziram e inseriram
os sinais diacríticos, sinais maçoréticos. Você tem, por exemplo, uma palavra, né, em hebraico, você tem a palavra berit, você tem aqui um B, isso aqui é um B do hebraico. Você insere aqui esses 3 pontos, você tem um E aqui, ó. Isso aqui é a consoante deles. Eles não têm nem esse sinal do meio aqui, é só a consoante, só essa aqui. Então, para saber se isso se lê um B, você tem que conhecer aquela palavra. E aí você necessariamente precisava de um professor, de um sábio. Então, no ano 1000, começou a surgir muitos problemas por não terem professores suficientes. E aí inseriram os sinais diacríticos, no ano 1000. Então, o Pedro pegou o texto maçorético do ano 1000 e traduziu para o alemão. Aí o que acontece? A partir das regras gramaticais do alemão, então faz sentido para ele. Aí você pega o texto do Pedro e traduz para o português. Você está lendo o texto hebraico com interferência da mentalidade alemã. Você vai traduzir do alemão para você não tem mais contato com o original. Isso que acontece com a Septuaginta. É mais ou menos ele quis tirar a influência grega, só coisa dele alemã, né? Coisa dele, porque é a mentalidade dele, ele traduziu para o alemão. Aí você vai retraduzir, você está cada vez mais se afastando do original. Aí você precisa ter contato com o texto original para você saber, olha, melhor do que esse sinônimo que ele usou para o alemão é usar esse sinônimo para o português. É que nem o professor Augusto Nicodemos, falando um pouco sobre tradução e interpretação. Ele falou que toda tradução é uma interpretação. Por quê? A cabeça do tradutor vai dizer, é melhor esse sinônimo do que aquele. Esse sinônimo vai dar uma conotação ruim. Então eu vou colocar esse para poder trazer entendimento. Como Paulo fala, por exemplo, amai-vos uns aos outros com amor entranhável. Se você for fiel ao texto grego, empregado por Paulo, você vai ter que traduzir amai-vos uns aos outros com as suas tripas. Porque o sinônimo, o substantivo que ele usa ali é splagishna, do grego, splagishna. Isso dá o sentido de tripas. Agora, por que ele empregou essa palavra? Porque o conceito de filosofia grega da época dizia que os sentimentos nascem nas tripas, nascem no estômago. Quando você sente um medo, a primeira coisa que acontece é o seu estômago gelar, né? Ou você tem um desarranjo intestinal. Então, com essa concepção antiga, os escritores da época empregavam esse sentido. O sentido não era falar do estômago de ninguém, era falar do sentido. É interessante que o próprio apóstolo Paulo ele contextualizou, né? Contextualizou. Jesus também usava isso nas palavras. Também. E o que interessa? Não tem problema, então, de o tradutor fazer isso. Porque se a gente se coloca tripas para isso. Não faz sentido para nós, porque a gente hoje tem um conceito científico. A gente sabe que os sentimentos estão ligados à parte do cérebro, né? O cerebelo, o cérebro e essas áreas aí, tem que ser cientista para falar disso. Então a gente não vai associar a estômago. A gente sabe que não faz sentido hoje, mas na época fazia. Então o que interessa é o leitor entender. Não é interessante que assim, não é que Paulo está apoiando erros dele, Paulo está contextualizando para que eles entendam. A gente vai ver se você tem um entendimento, então. Entendeu? É isso que interessa. Então a gente vai ver mais para frente aqui, falar de anacronismo. Moisés cometeu vários anacronismos. O que é? Você, falando acerca de um contexto antigo, você aplicar um conceito que não é daquela época, é moderno. Aí você fala, por exemplo, que eu não vou achar um exemplo aqui do nada, mas por exemplo, aqui, você fala da Avenida Topetiá, em 1750. Aí eu falo, nessa área aqui onde tem a loja Lu, eu fiquei esperando chegar a carruagem. Isso é um anacronismo. Quando passou a existir a loja Lu? Em 1930, sei lá. Então em 1750 é impossível estar à frente da loja Lu esperando uma carruagem. Isso é um anacronismo. Eu estou pegando um referencial da minha época e tentando contextualizar uma época passada onde esse referencial não existia. E aí Moisés faz isso com a cidade de Dan, por exemplo. Ele fala, na altura da cidade de Dan, a limite de Israel vai desde de Berseba até Dan. Dan não existia, né? Então, é mais ou menos o que Isaías, anacronismo significa também a mesma coisa que Isaías falava. Verdadeiramente ele levou sobre si as nossas dores e as enfermidades. Quando olhávamos para ele, mas ele nem estava ali. Então seria um anacronismo também? De certa forma, sim. Agora o que acontece? Ele não está usando um referencial aplicando a sua época, ele está de fato falando do futuro.
Então o negócio ele já está falando profeticamente, então já está desculpado, quem já sabe, ele não está falando de coisa nossa, ele está falando de coisas proféticas, então ele está viajando mesmo, ninguém vai entender nada. Jeremias, você quer falar assim, que ele via carruagens com olhos de fogo que atravessavam as praças correndo, e alguém contextualiza isso para automóveis. Você pensa, o profeta narrando algo assim naquela época, ele não foi compreendido, ele foi tido como louco, como uma pessoa alucinada. O que ele está vendo? Carruagem com olhos de fogo, que anda em alta velocidade, né? Só que quando a gente olha para isso hoje, vê ali uma descrição de automóveis. Agora, essa é uma questão que o profeta acaba com essa dificuldade por tentar contextualizar. E aí tem a questão da visão profética que ele tem, né? Ele está vendo algo que seus contemporâneos não estão vendo. Então ele com certeza não vai ser compreendido. Então as traduções, elas têm esse problema. Ela tem esse problema, porque quanto mais traduções, mais afastamento do original. Então, com o texto Septuaginta, quem tem acesso ao grego vai saber por que eles empregaram esses sinônimos, por que eles empregaram essa construção de frase, por que eles usaram esses exemplos, porque é o melhor recurso que eles tinham para traduzir o hebraico da época para o contexto deles. Você tem que se contextualizar com eles, ou você buscar traduções que têm hoje condições de remeter aos originais, que buscam os originais para traduzir direto em português. E temos algumas traduções muito boas. Aí temos algumas opções hoje, né? Você tem textos hoje que usam desde palavras mais curtas, né, palavras mais rebuscadas, até o texto, né, do Novo Testamento na linguagem de hoje, que emprega quase que emprega gírias, né, para poder colocar mesmo numa leitura fácil. Aí uma opção boa que temos aí também é a NVI. A NVI é um texto muito bom. Já tem uma muito extrema que é a Bíblia, acho que Styles, né, uma coisa assim, que usa gírias. Ah, sim, tem. Eu não gosto, mas não recomendo. Eu também. Você fica muito vinculado ao conceito daquele grupo de editores. Eles entenderem que isso traduzia, isso expressava. Eu acho arriscado, bem arriscado. Página 10, Claudinho. Divisão do Antigo Testamento. Nós temos aí, primeira divisão, a lei, Pentateuco. Segunda divisão, profetas. Terceira divisão, escritos. Com essas três divisões, temos aí um entendimento acerca da evolução do Antigo Testamento. O Antigo Testamento foi uma evolução. Inclusive, mais atrás, ele fala sobre a heterogeneidade do Antigo Testamento, dos escritos dele, que há escritos muito diferenciados um do outro, estilo de escrita, a capacidade de erudição do homem que estava sendo usado para escrever, porque o texto do Antigo Testamento é uma evolução. Ele vai desde o texto mais arcaico, né, o texto mais primordial, que é Moisés, que nem podemos aplicar tanto ao conceito de arcaico, porque Moisés era muito erudito, era uma pessoa com um conhecimento muito avançado, tanto a capacidade cognitiva de Moisés, quanto a inspiração do Espírito Santo sobre a vida dele. Moisés, ele foi levado por Deus, pelo preparo que Deus teve na vida dele, a ter conceito com toda a ciência mais avançada da época. Agora, por que Moisés teve esse contato? Meu ver, meu entendimento, o homem tem uma capacidade cognitiva que pode ser aumentada ou pode ser atrofiada. Quando o homem está somente exposto a coisas idiotas, a coisas ridículas, a mente dele atrofia. Ele não consegue desenvolver pensamentos complexos, pensamentos mais aprimorados, mais profundos. Então o que acontece? Quando uma pessoa está com a mente atrofiada, não teve contato com ciência, não teve contato com coisas mais complexas, mais profundas, mais filosóficas, não dá para você tratar com ele de coisas difíceis de se entender. É como Jesus conversando com Nicodemos, se eu não me engano é Nicodemos, que teve um diálogo com ele de noite. Aí falou de coisas espirituais para ele. Ele não era pouca coisa, foi, né? Ele era mestre em Israel. Mas o que acontece? A mente dele estava habituada ao tipo de pensamento da sua época. Isso. Então, quando Cristo falou para ele acerca de nascer de novo, o primeiro raciocínio que ele teve, um raciocínio lógico e básico. Como é que pode um homem velho retornar ao ventre materno? Ou seja, ele não trouxe
aquela palavra de Cristo para o âmbito espiritual. Ele deixou no âmbito material, porque era com o que ele convivia. Era com o que ele convivia. A literalidade da lei, a letra da lei. Aquilo que Paulo vai criticar em Romanos. A letra mata, mas o espírito vivifica. Então Paulo começa a desenvolver um conceito de a essência da lei, o espírito da lei. O que na cabeça de Nicodemo não existia. Era a letra só, a literalidade. E não havia outra coisa a se buscar ali. Aí Cristo fala de coisas espirituais e ele não tem compreensão, não tem entendimento. Então Cristo fala, se eu te falo de coisas simples, não entendes? Se eu te falo de coisas mais complexas, né? Então, fala das coisas materiais, você não compreende, mas fala das celestiais. Das celestiais, pois é, coisas materiais, coisas da vida. Você não entende? Imagina se eu trouxer o conhecimento divino para você. Então, a partir disso aí a gente vê o que? O homem precisa desenvolver-se. Então, como que eu olho para a vida de Moisés? Antes os 40 anos primeiro, no início da vida de Moisés, antes dele ir para Midian, né? E apacentar ovelhas para Jetro, e depois ser convocado por Deus para libertar Israel. Eu vejo como Deus desenvolvendo a capacidade cognitiva de Moisés. Eu não digo para vocês que Moisés aproveitou a sabedoria do Egito na lei. Não, mas eu digo para vocês que Moisés precisava estar exposto a ela, para poder desenvolver a sua mente. A mente é um músculo, o cérebro é um músculo. Então Moisés foi para a academia. Ele foi lá puxar o ferro. É um anterofilismo mental. Foi exposto à ciência mais complexa da época. A ciência egípcia era tão desenvolvida que mesmo aí em 2000, 1500, 2000 a.C., eles já começaram a desenvolver estudos. Eu não sei se nessa época já ou se um pouco mais para frente, eles faziam operação de catarata nessa época já. A tal ponto que chegou o desenvolvimento científico do Egito. Então Moisés precisou estar exposto a isso. Para quê? Para que quando Deus começasse a tratar com ele acerca da lei, ele tivesse uma pessoa com condições de entender, condições de absorver o conhecimento e transmitir para o texto, porque o texto não foi psicografado como uma pessoa que põe os olhos aqui e vai escrevendo, no final não sei o que escrever, porque foi o espírito que fulano de tal, né? O demônio que fulano de tal. A Bíblia relata, né, que Moisés cresceu em toda a ciência dele. Exatamente. Justamente por que estaria lá, né? Por quê? Senão, né, querendo escravizar isso. Querendo mostrar algo, né? Moisés teve esse desenvolvimento cognitivo para que a mente dele tivesse condições de absorver a revelação divina, tratando acerca do conhecimento, acerca dos primórdios, até o capítulo 11 de Gênesis, condensando toda a tradição oral recebida, desde Abraão até a época dele, até os pais dele, e as leis que Deus ia transmitir a ele para serem registradas, os 10 mandamentos, que são o subsídio principal, né? Os 10 mandamentos, que são toda a base da lei, todo o subsídio da lei, a partir do qual vai se desenvolver todos os outros preceitos da lei, os positivos e os negativos. Não farás, não terás, né? Não cobiçarás, e o outro farás, terás, né? Realizarás. E aí os preceitos positivos e os negativos serão desenvolvidos ao longo de todo o Pentateuco. Então, com isso temos o primeiro grupo de livros, inclusive na Septuaginta considerado o grupo canônico de fato, o grupo mais sagrado de livros, é o Pentateuco, que foi dado a Moisés por revelação divina. Então o Pentateuco é a linha divisória daquilo que é canônico e aquilo que não é canônico. Aquilo que está em contradição com o Pentateuco necessariamente não é canônico, porque o Pentateuco foi o primeiro dado, né, e aquele que vai ser o aferidor da medida, aquilo que é sagrado e aquele que não é sagrado. Após o Pentateuco, que é o primeiro conjunto, e aí vocês veem o Pentateuco, ele se torna logo de início um grupo condensado. Tanto que outras traduções que a gente vai ver, por exemplo, os livros dos samaritanos, o Pentateuco samaritano, eles não têm os demais livros do Antigo Testamento. Eles não têm os demais livros, eles têm só o Pentateuco. Os samaritanos traduziram somente os 5 livros de Moisés e traduzindo direto do hebraico original. E aí preservaram estes livros.
quando você vê a Septuaginta, que é uma tradução dos textos hebraicos antigos, você pode comparar ela com o Pentateuco samaritano, que foi traduzido direto dos textos originais, direto dos textos hebraicos originais. Então você tem o primeiro livro, Pentateuco, você tem o segundo, Profetas. A segunda divisão, página 10, dos livros, teve a designação de proféticos, por serem escritos pelos seus autores assim chamados. Esses livros eram em número de 8: Josué, Juízes, Samuel e Reis, denominados os primeiros profetas. A seguir, Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12 menores, denominados os últimos profetas. Então, os livros do cânon protestante listam como sendo históricos. Os livros que o cânon protestante lista como sendo históricos são enrolados no cânon judaico do grupo dos profetas, porque não pertenciam, não apresentam só os fatos, mas também o sentido da história como Deus veio. Então, por isso que os judeus dão a esses livros que nós chamamos de histórico, e eles chamam de livros proféticos. Como que isso foi sendo diferenciado? Isso foi sendo diferenciado no ato da tradução. Então, na organização de livros que os judeus, os hebreus tinham para si, esses 24 livros, a organização deles era essa. A gente vai ver isso no próximo capítulo, a gente vai ver especificamente sobre isso aí. Quando esses originais hebraicos, dos hebreus, são traduzidos na época de 250 a.C. para a Septuaginta, eles são reorganizados. A organização que o texto grego opta é uma organização temática, não uma organização a partir do desenvolvimento histórico que ele teve, natural. Então, mantém-se o Pentateuco como primeiro, aí depois você, em vez de adotar os livros conforme o desenvolvimento histórico, você pega temas. Aí a Septuaginta escolheu: esses são profetas, esses são históricos, porque tem narrativas históricas, esses são poéticos e esses são sapiensais. Então eles dão esse tipo de divisão por temas na Septuaginta. Quem é nessa divisão somos nós. Nós herdamos a divisão temática. Então vemos o Pentateuco, Josué, Juízes, Ruth, depois Reis, Samuel, Reis, Crônicas, aí depois Esdras, Neemias, vem Salmos, né? Então é uma divisão temática, uma divisão que vai ter o mesmo número de livros da divisão hebraica, mas ele vai dividir alguns livros que são juntos com eles, divide em primeiro e segundo, com isso nossa contagem vai aumentar, principalmente com relação aos 12 menores. Os profetas menores eles juntam todos num livro só, 12 profetas menores. A gente divide e conta cada um. Então, por isso que o nosso número de livros vai a 39 e o deles fica de 24 a 22. Por isso que vai ter essa diferenciação. A terceira divisão, os escritos. Os escritos compreendiam os livros sapiensais, Provérbios, Eclesiastes, Jó e alguns livros históricos, escritos em época posterior, como Esdras, Neemias e Crônicas, além do livro profético Daniel. Como eu já falei no início, eles optam por Daniel entrar nos livros históricos. Daniel ele foi usado por Deus como profeta, mas ele não exercia o ofício de profeta. Ele exercia o ofício de governador lá na região da Babilônia, onde ele foi colocado assim. Então ele era um grande sábio. Ele é um grande sábio da época. Deus o usou em profecias, mas pelo fato da chamada profética não ser o principal na vida dele, os judeus olham para ele mais como um livro histórico, mas sem tirar nem a característica canônica e nem a característica profética das suas narrações. As suas narrações são proféticas, foram narrações que tratam de eventos que vão acontecer no futuro, não no futuro distante. Tem coisas que acontecem logo depois da sua morte, como a ascensão da Grécia, né? Depois da chegada de Roma, o que ele narra como um animal terrível, próximo da sua época, mas também coisas relativas ao futuro que nem se cumpriu ainda, o futuro escatológico após o arrebatamento, como por exemplo a 70ª semana. Então ele fala de profecias, mas ele não exerceu o ministério profético. Então Daniel, para os judeus, ele é contabilizado como um livro histórico. Na página 11, a gente ele começa a tratar acerca do Megiló, que é um conjunto de livros que foram separados exclusivamente para um evento específico. Começa aqui na página 10, ele diz, a terceira divisão:
A oração de Moisés do Salmo 90 não foi escrita por profeta, mas foi colocada nessa divisão dos livros da Escritura, por ser produção poética. Pela mesma razão, as lamentações de Jeremias, escritas por profeta e sendo poesia, entraram na terceira divisão do cânon judaico. Uma razão adicional existiu para separá-las de Jeremias, é que eram lidas por ocasião dos aniversários da destruição de ambos os templos, e por isso foram postas com os 4 livros menores, que eram lidos por ocasião de outros 4 aniversários: Cântico, Ruth, Eclesiastes e Esther, formando os 5 rolos ou Megiló. O livro de Daniel foi incluído nesta parte por ter sido escrito por homem que, posto dotado de espírito profético, não era oficialmente profético. Com isso, o que a gente vê? A gente vê que a organização muda ao longo do tempo. O que não pode mudar é os livros considerados canônicos serem excluídos, ou livros considerados apócrifos serem incluídos. Isso não pode mudar. Agora, a forma muda. O texto bíblico, a gente começa a entender como a Bíblia é constituída. Primeiro, a Bíblia é inerrante. Mas o que é inerrante na Bíblia? O que é inerrante na Bíblia é o texto original, que foi inspirado pelo Espírito Santo, conduzido pelo Espírito Santo e colocado sobre o papiro ou sobre o pergaminho. Esse texto é chamado autógrafo. Aquilo que o pessoal pega um papelzinho para correr atrás de Neymar, para ele ter assinado. Hoje autógrafo é isso, né? Mas o conceito original de autógrafo é o texto original, o texto do qual o próprio autor pôs a mão para escrever. Aquilo é autógrafo. Aquilo é completamente livre de erros, é completamente inerrante. O texto é autógrafo. A tradução não necessariamente. Aqui tem erros. A Septuaginta é a tradução do original. O autógrafo que foi preservado ao longo da história, ele foi copiado. Uma coisa é traduzir, outra coisa é copiar. Quando você traduz, você tem esse texto aqui, está em hebraico. Eu falo em português, eu não falo em hebraico. O que eu vou fazer? Eu vou primeiro entender o hebraico, né? Aí eu vou dizer, no português tem esse sinônimo que é semelhante a esse do hebraico. Não é exatamente igual, mas é semelhante. Vai trazer o mesmo entendimento. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar do meu sinônimos de palavras, substantivos e verbos português que eu conheço, eu vou pegar os mais aproximados com o hebraico. Então eu vou traduzir do hebraico para o português. Isso é uma tradução. Uma cópia é exato. E a gente vai ver que provas arqueológicas apontam que o texto hebraico foi copiado tal qual era. A gente vai ver, por exemplo, o vídeo que eu coloquei acerca dos manuscritos do Mar Morto. Aquilo é uma prova cabal da responsabilidade dos copistas bíblicos. Aquilo é uma prova cabal, porque o texto escondido lá no morrinho. Isso, naquelas cavernas lá. O texto que tínhamos mais antigo era do livro, como eu já falei aqui, traduzido pelos maçoretas, que tentavam preservar o texto original. Esse texto, ele era o que tínhamos de comprovação acerca do texto original bíblico. Havia muitas críticas, muitos céticos diziam que aquele texto, até chegar no ano 1000, foi muito modificado do jeito que quiseram, colocaram coisas, tiraram coisas, para ficar de acordo com a cabeça dos sábios da época. Então eles diziam que aquele texto foi muito modificado até chegar lá. Pois bem, não tínhamos como provar ainda o nosso argumento, até 1945, 46, mais ou menos, quando foi descoberto nas cavernas de Qumran, tem um vídeo lá sobre isso, os manuscritos do Mar Morto. Com os testes que fizeram, que estão disponíveis hoje, testes de paleontólogos e arqueólogos. Que teste? Teste de carbono 14, por exemplo. Pega um pedaço de papel, você vai analisar desse pedaço de papel quanto ele perdeu de carbono. Todo material perde carbono ao longo da vida. Se ele perdeu muito carbono, a paleontologia consegue datar se aquele material é extremamente antigo ou se ele é recente. Quando fizeram esse teste, dataram os manuscritos do Mar Morto de 125 a.C., pelo menos. O primeiro livro traduzido foi Isaías. Pegaram o livro de Isaías de 125 a.C.
e outro livro Isaías de 1000 depois de Cristo. Compararam. Exatamente igual. 3 letras diferentes só. As 3 letras juntas cumprem a palavra luz e estavam presentes no texto do Mar Morto. Só isso. Então, isso é uma prova cabal da responsabilidade dos copistas. Você tem texto de copista, preserva a originalidade. Se o copista consegue, aquilo que a gente vai ver, os testemunhos que tem acerca da seriedade dos escritos hebraicos, José, esse Jesus Siraque e filho da Alexandria, vai falar da seriedade com que os copistas trabalhavam. Então, o autógrafo não tem erro. O texto do copista preserva a originalidade do autógrafo, do texto inspirado original. O tradutor vai tentar se aproximar ao máximo, mas comete erros. Por que esses erros? Às vezes comete erros, às vezes não é nem erro, às vezes é contextualização da época, aquilo que tratei aqui atrás sobre os melhores sinônimos empregados para o entendimento. Então o que acontece? Ele vai buscar na época dele que traduz melhor. Quando você lê hoje esse texto, você tem que saber, você está lendo um texto de 250 da era cristã. Você tem que buscar o contexto do autor. Então, por isso que vai ter alguns conflitos com a leitura de hoje. Então o que acontece? Com isso, tem um distanciamento. Há uma necessidade de uma tradução melhor e há uma necessidade de buscar os originais. E aí com isso, vemos o primeiro grupo de livros, Pentateuco. Pentateuco vai ter um desenvolvimento natural, os outros escritos, os livros proféticos e os escritos, os históricos. E aí a gente vê na página 11, trata aqui dos deuterocanônicos. Além dos livros canônicos, havia também outras obras judaicas de cunho religioso, mas que eles não consideravam inspirados por Deus, chamados deuterocanônicos. Aí tem uma lista aqui, depois a gente vai ver um por um. Tobias, Judite, primeiro e segundo livro dos Macabeus, Sabedoria, Sirasta ou Eclesiástico e Baruque. Embora sejam chamados deuterocanônicos para a Igreja Católica, esses livros, como os demais, são inspirados e, consequentemente, palavra de Deus. E aí, o problema que mora aqui é o problema principal de que esses livros jamais foram considerados canônicos, nem na época em que foram traduzidos para a Septuaginta, por exemplo, 250. Eles eram considerados de um patamar inferior aos demais livros.